Uma mãe acompanha a aula de dança de sua filha até que vê uma das meninas dançando e entra em choque, pois percebe que a jovem faz parte do seu passado. E imediatamente ela faz uma grande revelação. Ficou super curioso? Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Gina Krotz nasceu em Saratoga Springs, em Utah. A moça tomou algumas decisões quando ainda jovem que fizeram ela se culpar durante muitos anos. Na época, quando ela tinha apenas 19 anos, ela teve de tomar a decisão mais difícil de sua vida. Gina namorou alguns meses com um rapaz, mas logo se separaram. Após algum tempo, ela começou a sentir fortes enjoos e mal-estar. Suspeitou que estivesse grávida, então foi ao supermercado e comprou um teste de gravidez. Foi o que bastou para que viesse a confirmação. O seu medo estava se tornando realidade e o teste deu positivo. Ela tentou se acalmar, refletiu sobre tudo o que estava acontecendo e conversou com seus pais sobre o ocorrido. Gina, na época, não se sentia madura o suficiente para dar à luz a um menino e, inclusive, a criar um. Mas, ao conversar com seus pais, acabou por tomar a decisão de gerar a criança. Ia regularmente ao médico para fazer seus exames regulares para ver se estava tudo correndo bem com sua nova gravidez e seu bebê estava saudável. Ela ainda não havia decidido o que faria quando o bebê nascesse, mas continuou cuidando. Foi então que os 9 meses passaram e chegou o dia do nascimento de sua filha. Ela nomeou a bebê de Kaylin. Mas e agora? O que Gina faria? Lidar com uma gravidez não é nada fácil para qualquer mulher. Mais difícil é ter de entregar um bebê para a adoção. A bebê fez parte durante 9 meses de Gina, então ela já se sentia apegada. Aquela seria a decisão mais terrível de toda a sua vida. Antes de sair da clínica, ela pensou muito a respeito. Chegou a conversar novamente com seus pais e ainda estava incerta sobre esse passo que ela estava pensando em dar. Aquilo partia seu coração e fazia ela se perguntar a todo momento: será que estou tomando a decisão certa? Eu vou conseguir fazer isso? Ao chegar em casa após muito choro, ela tomou a decisão que julgava certa. Kaylin estava nos braços de Gina pela última vez. A bebê passou uma única noite com Gina e seus pais, antes de ser levada para a adoção no dia seguinte. Ter aquele tempinho com ela ajudou muito, principalmente a ter certeza do que faria. No dia que entregou Kaylin para a adoção, a mãe de primeira viagem chegou a escrever um poema chamado Minha Pequena Borboleta. Ela escreveu esse belo poema e deu à nova mãe da recém-nascida. Ela pediu para que sempre lessem o poema para Kaylin, quando ela se sentisse triste ou sozinha, porque assim a menina saberia que alguém estaria ali para ela e cuidaria mesmo de longe. Para a sorte da bebê, ela foi adotada por um casal maravilhoso que conseguiria ser capaz de dar tudo o que Kaylin precisava, e essa era uma coisa que Gina sabia que não conseguiria fazer naquela época. Os anos se passaram, mas a jovem nunca se esqueceu do bebê que ela deu à luz. Mesmo ela não tendo mais contato com o bebê, ela sentia que Kaylin era uma parte dela, que ela carregaria para sempre em seu coração. Ela conheceu Brandon, logo ficou perdidamente apaixonada e pensou que talvez fosse sua chance de escrever um novo capítulo em sua vida. E ela estava mais do que certa, porque eles namoraram, noivaram e apenas alguns meses depois se casaram. Gina e Brandon ao longo dos anos tiveram 3 filhos. A primeira filha com Brandon, chamada Ivy, era uma lembrança constante de Kaylin. Era impossível para a mulher olhar para Ivy e não pensar em Kaylin, mas ela teria de aprender a conviver com essa lembrança. Mal sabia ela o que o futuro preparava. Em uma das aulas de dança de Ivy, Gina decidiu comparecer para observar sua filha dançando. Ao vê-la dançar, ela se sentia cada vez mais orgulhosa de como Ivy estava quase se tornando adulta. Porém, algo aconteceria e alguém chamaria ainda mais sua atenção naquela escola de dança.
Eve olhou para a mãe confusa, tentando entender por que a mãe não olhava para ela. A mulher, na verdade, estava distraída olhando para outra pessoa na sala. Foi uma jovem menina que chamou sua atenção, mas ela não conseguia dizer o porquê. Ela parecia realmente muito familiar. Foi quando Gina fechou os olhos e veio um turbilhão de pensamentos e lembranças. Ela sentiu em seu coração que aquela menina era Kaylin, a bebê que ela deu à luz há quase 18 anos atrás. Parecia surreal, mas Gina não tinha esquecido o rosto de sua filha a ponto de não importar por quanto tempo estavam separadas. Ficou se perguntando por algum tempo se deveria falar com ela, até que ela tomou uma decisão que mudou tudo. Gina caminhou lentamente em direção à adolescente. Eve caminhou até a mãe para perguntar o que estava acontecendo, mas ao observar para onde sua mãe estava olhando, ela teve um estalo e finalmente entendeu. A moça já conhecia aquela que sua mãe estava encarando, mas nunca havia ligado a pessoa ao nome. Mas será que era quem imaginava ser? Eve agarrou a mão de Gina e juntas elas caminharam em direção à adolescente que tinha chances de ser parte da família. Muito ansiosa e com as mãos trêmulas, a mulher tocou o ombro da menina e chamou pelo seu nome. Assim que ela se virou e encontrou com os olhos de Gina, imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas. Ela reconheceu Gina e sua única reação foi perguntar: "Mamãe?" A mulher se emocionou e começou a chorar muito e respondeu um empolgado sim, mesmo temendo que a reação de Kaylin fosse negativa. Mas a jovem a surpreendeu abraçando. Gina não conseguia acreditar que estivesse com a sua pequena Kaylin novamente em seus braços. Elas se afastaram do abraço em alguns momentos para que pudessem se olhar. Elas não paravam de sorrir. Aquele encontro significava muito para ambas. Mãe e filha estavam muito felizes de estarem juntas novamente. Eve observou o tempo todo em silêncio com um grande sorriso no rosto. Ela mal sabia o que aquele momento significava para sua mãe. Ela havia esperado por tantos anos mesmo sem saber se isso algum dia chegaria a acontecer. Gina sempre foi verdadeira com seu marido e seus filhos, contando a eles o que tinha ocorrido. Nunca houveram segredos. A mãe decidiu contar a verdade para que seus filhos não descobrissem futuramente sozinhos e se sentissem enganados. Eve, inclusive, tinha uma foto em seu quarto de sua mãe segurando Kaylin no colo. Ela já tinha tido algumas aulas de dança junto de Kaylin, mas nunca tinha parado para pensar que talvez ela pudesse ser a bebê que sua mãe doou 18 anos atrás. Quando Eve viu sua mãe caminhando em direção a Kaylin e viu como elas se pareciam, ligou os pontos rapidamente. Após Kaylin e Gina controlarem as emoções, Kaylin deu o primeiro abraço de muitos em sua irmã Eve. Mãe e filha trocaram números de telefone para que tivessem um encontro onde pudessem conversar melhor e, quem sabe, construir um relacionamento. As duas começaram a trocar muitas mensagens de texto e a ligar constantemente. Isso foi um pontapé para que o vínculo delas aumentasse. Gina teve uma grande oportunidade em poder conhecer sua filha, pois ela sabe que muitas mães biológicas com a história parecida com a dela não têm essa mesma sorte. Isso lhe traz um sentimento de paz e de menos culpa pelo seu passado. A mulher ficou muito emocionada por sua filha ter sido receptiva com ela e ao mesmo tempo animada, se questionando até onde aquela relação de mãe e filha iria a partir dali. Foi inacreditável para Gina que Kaylin não tivesse ressentimento. Gina passou anos de sua vida ansiando pelo momento em que seus caminhos se cruzariam e elas se encontrariam, porém nunca imaginou como e quando isso aconteceria. A relação delas tem se solidificado mais a cada dia. E desde aquela tarde na aula de danças, elas nunca mais se desgrudaram. Conheça também a história de uma mãe que gostaria muito de ter um casal de filhos, um menino e uma menina. Mas ao tentarem por 2 vezes, nasceram 2 meninos. Mesmo assim, não desistiram de tentar. Então, quando tentaram pela 3ª vez, eles tiveram um resultado muito incomum. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra.